Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde e boa madrugada para você. Esse é o Café com Záquia e, antes de tudo, nós vamos rodar a vinheta. Roda aí, então. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês e a Deus por mais um dia de Café com Záquia e nossos patrocinadores também, o pessoal da Merlin Brindes, a Mercavejo Brasil, ao pessoal da League Shop Germânia, ao pessoal da Luciana Magazine, meu muito obrigado também. Quero mandar um abraço também exclusivo para o pessoal da Vox FM, a Revista Estampas e também a Fidelidade Clean, o regional também. Meu muito obrigado a todos vocês. E você também quiser patrocinar o programa, cafécomzaquia.com, você entra lá. Todas as entrevistas estão marcadas e é isso, gente. Eu vou falar para vocês, hein? Hoje é uma entrevista mais do que especial, porque eu demorei praticamente quase um ano para chamar essa pessoa e emoções e emoções, não é Roberto Carlos, mas põe na tela central aqui, ele é o senhor e doutor Durval Ribas, cara. Meu, muito obrigado pela sua participação, isso é impressionante, tô feliz, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que estou feliz de estar aqui junto com você, que é uma pessoa que eu realmente admiro e que você está aí no meu coração de longa data, junto com a sua família. Que bom, você sabe que eu sou fã mesmo, eu falo, eu sou fã. Eu sou fã por quê? Por vários milhões e milhares de motivos. Pela medicina, pelo amor da medicina, por cuidar dos pacientes com carinho. E você é realmente um blogueiro, youtuber, podcast. Você faz de tudo, meu amigo, né? Nem tanto, mestre. Mas tanto. Antes de começar toda essa conversa aí, pra gente chegar nessas mídias, da onde você surgiu? De onde você nasceu? Como é que começou a vidinha tua? Então, eu nasci aqui em Paraíso. Na verdade, verdadeira, ninguém nasce em Paraíso, porque não tem hospital. Então eu nasci aqui no hospital, aqui na época, Santa Casa, do Padre Albino, e fui registrado em Paraíso, natural de Paraíso, mas na verdade eu nasci aqui em Catanduva. E morei, logicamente, até a adolescência lá em Paraíso. Depois eu tive uma oportunidade de ficar nos Estados Unidos, com 15 para 16 anos, né? Um tempo lá, na época do colegial, eu fazia aqui o Barão de Rio Branco. E depois eu fiquei um tempo lá. E aí, quando eu retornei, aí eu fui para Ribeirão Preto, e aí então eu dei sequência a toda a minha educação, especificamente. Foi em Ribeirão, então, quando você começou a estudar, os primeiros princípios do estudo foi... Exato, né, que a gente fez o cursinho lá. Você lembra o ano, mais ou menos? O ano foi em 72, 73. E ali você começou, aí depois você partiu, você começou a trabalhar antes, alguma coisa, ou você já foi para a parte médica? Não, eu sempre fui direcionado para medicina. Um dos motivos, possivelmente, que me influenciou muito, por incrível que pareça, foi uma doença do meu irmão, né? Rogério Antônio Ribas, até falecido recentemente, o ano passado. Ele tinha uma cardiopatia, uma doença cardíaca que foi provocada pela febre reumática, que chama estenose mitral, ou seja, uma das válvulas que se fecham, né? E naquela época, naquela oportunidade, então, cirurgias cardíacas eram raras. Para você ter uma ideia, lá em São Paulo, praticamente no Hospital das Clínicas, era uma vez por semana que se fazia uma cirurgia. Então, aí o meu pai o acompanhava e contava as histórias, né? Eu sou caçula, e eu ficava ouvindo. E eu percebia no meu pai aquele apreço enorme pelos médicos, aquela admiração, né? E eu fui, de certa forma, me contagiando, né? E por incrível que pareça, quando eu estive lá nos Estados Unidos, como teenager,
eu também percebi a importância do médico da cidade que eu morei lá, e aquilo também me deu aí, talvez, um estímulo ainda maior para que eu abraçasse a profissão. Então, eu acho que o meu direcionamento para essa área da medicina, ela começou com essa doença do meu pai, do meu irmão, e que depois culminou até com essa admiração maior lá nos Estados Unidos, que certamente para um jovenzinho, um teenager, sair aqui do Brasil com 15, 16 anos nos Estados Unidos, naquela época, era um sonho, né? E que, na verdade, se tornou lá uma realidade. Mas eu estou contando esse episódio porque, vamos dizer assim, o meu direcionamento para a medicina efetivamente começou, sim, com essa patologia relacionada ao coração do meu irmão, essa cardiopatia. Sim. E eu acho que isso é que fez com que eu me direcionasse sempre para essa área humana, não é? E qual era o foco na medicina no início? Que você focava quando você começou a estudar? Você falou, eu acho que eu vou ser tal coisa. Eu gostava, depois, a gente normalmente na medicina, você passa por diferentes áreas, né? Só para você ter uma ideia, a medicina aqui no Brasil, ela tem 55 especialidades médicas. Entendi. E 54 áreas de atuação. Então, você imagina a quantidade de especialistas, de especialidades que tem, que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica. Então, na época, a gente não tinha esse amplo conhecimento. Mas principalmente no 5º e 6º ano, quando você começa a atuar no ambulatório, passar por diferentes áreas, é que você se identifica mais com essa ou com aquela. E o interessante é que eu gostava muito da área de dermatologia. Mas eu achava na época, e depois eu percebi na residência, de que a dermato não era muito assim pragmática em soluções diretamente, né? Porque hoje sim existe a chamada medicina estética, a dermatoestética. Na área não, era só a patológica. E hoje nós temos dermatologistas aqui em Catanduva, maravilhosos, que atuam na área patológica e que na área estética. Na época não tinha essa outra área. Mas eu percebia que não tinha tanta resolutividade. Então, com isso, por incrível que pareça, eu estava na pensão, lá em Ribeirão Preto, na hora do almoço, e uma das moças que também participavam lá, trabalhava no comércio lá em Ribeirão Preto, ela chegou para mim e falou, olha, o senhor poderia me dar uma receita desse medicamento, porque eu tomei e eu perdi bastante peso, uma delas. Eu fiz a receita desse medicamento e eu vi que ela, em 1 mês, 2, 3, ela foi perdendo peso. A amiga dela também me pediu, também teve redução de peso. Opa, eu me identifiquei com essa resolutividade, porque, entre aspas, parecia até matemática. Sim. Tomou o medicamento, teve redução de peso. Era o que eu estava procurando de uma forma bem objetiva. Foi quando eu descobri a nutrologia, nutrição médica, que naquela oportunidade, muito pouco estudo, né? Então eu conversei com o presidente na época do Rio de Janeiro, o Dr. José Evangelista. Ele ficou na Argentina durante 2 anos fazendo um estágio, e só nessa área de nutrição médica, que a gente chama de nutrologia, não é? E nessa conversa e tal, eu fui me identificando com essa área, mas principalmente por causa da área de obesidade, que na época se falava muito pouco, né? Vou dar até um exemplo simples. Nós tínhamos um professor, por exemplo, que quando chegava um paciente que era obeso, ele só e somente dizia, não, falava até assim, um pouco até grosseiro, manda fechar a boca e aumentar a atividade física. E eu não me identificava com aquilo. E eu percebia que era muito mais do que isso. Lógico que na época os conhecimentos científicos eram muito poucos, muito pequenos. A tecnologia era muito pequena. Muito pequena. A busca era pequena. Hoje sim que tem uma robustez muito maior. Mas
naquela oportunidade eu me identifiquei então com a nutrologia, mais especificamente por causa da área de obesidade. E aí foi quando eu adentrei nesse mundo da nutrologia, via o Dr. José Evangelista e a doutora Clara Sambaqui Evangelista, que depois de terem retornado da Argentina, criaram essa sociedade, que chama Associação Brasileira de Nutrologia, e criaram isso em 1973, 74, e só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina em 1978. Mas mesmo assim, até praticamente os anos 2000, a nutrologia nunca foi uma área conhecida como especialidade médica, né? Não. Inclusive nos berços das faculdades de medicina, inclusive até hoje, a disciplina de nutrologia não faz parte de todas as faculdades, até pelo contrário, né? Aqui em Catanduva, sim, na FAMECA nós introduzimos essa disciplina, mas, de qualquer maneira, ela começou a ter um crescimento, vamos dizer assim, vertiginoso a partir do momento que se descobriu que a medicina não era só tratativa, não é só terapêutica via medicamento, mas ela tinha que ter esse outro lado preventivo. E a nutrologia englobou as duas coisas. E foi quando, então, a medicina, com estilo de vida diferente, que envolve a dieterapia, atividade física, mudanças cognitivas, mudanças comportamentais, se associou à farmacoterapia. E foi quando, então, ela teve, de certa forma, esse boom de crescimento no que tange as outras especialidades médicas no Brasil. Então, eu acho interessante, né, a gente fazer esse retrospecto para que as pessoas, às vezes, possam também, que estão aí nos assistindo, entender sobre a especialidade médica, nutrologia, e, logicamente, sobre a minha pessoa que me direcionei para essa área e de que maneira, na verdade, isso efetivamente começou. A nutrologia, quando você fala e as pessoas tentam entender, ela é muito diferente da nutricionista, né? Tem a ou ela é parecida, ou ela é... Como que você daria esse pensamento pra gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque o teu foco é muito mais medicamento, alimentação, medicamento. Então, o profissional nutricionista, ele, na verdade, ele está junto com o profissional médico nutrólogo. Por que eu estou falando isso? Porque se nós considerarmos o médico nutrólogo, ele faz medicina e depois ele, evidentemente, faz a nutrologia, especialidade. Então, para você ser um médico nutrólogo, você tem que fazer medicina, né? Agora, e o nutricionista, logicamente, não. Então, a diferença é que um faz medicina, o outro não faz medicina, mas os dois se complementam. Então, o médico, eu gosto até de fazer essa comparação. Se eu tenho, por exemplo, um psiquiatra, eu também tenho o psicólogo. Se tem um geriatra, que é um médico especialista, eu tenho também o gerontólogo. Se existe um fisiatra, que é um médico, tem o fisioterapeuta. Então, se existe o nutrólogo, tem o nutricionista. E os dois sempre convergem para, logicamente, o tratamento para o bem-estar da saúde física, mental e psicossocial dos seus respectivos pacientes. Portanto, é uma junção, não por acaso. Em muitas clínicas, junto com o nutrólogo, tem o nutricionista, assim como, muitas vezes, junto com o fisioterapeuta, tem o ortopedista tem o fisioterapeuta, o fisiatra tem o fisioterapeuta, o psiquiatra tem o psicólogo. Então essa é, vamos dizer, a diferença, não é? São bem parecidos com outras especialidades médicas, não é mesmo? Vamos tentar fazer uma pergunta também, ver se você consegue me entender. Nessa base, quando você fala em medicamento, né? Existe o pós e o contra de pessoas, isso é claro, como tudo na vida, né? Mas eu sempre escuto você falar também, falou assim, o medicamento ele veio para fazer bem. Ele veio para fazer bem. E
bem trabalhado, bem tratado, um paciente, ele consegue sair desse tratamento tranquilamente ou ele eternamente tem que continuar com o medicamento? Bom, depende da patologia. No caso específico da obesidade, veja, a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento cessa, a doença recrudesce. Bom, então se eu tenho um paciente que é portador de hipertensão arterial sistêmica, se você parar com o medicamento dele, certamente ele vai ter uma crise hipertensiva. E se eu tenho um paciente portador de diabetes, se você cessa o tratamento com medicamento, ele vai ter uma crise hiperglicêmica. Se eu tenho um paciente portador de obesidade, se eu paro de repente com o medicamento, ele vai ter tendência a ganhar peso novamente. Qual o motivo? Desde a época dos homens da caverna, o nosso organismo ele foi direcionado para reter energia e não para gastar energia. E geneticamente, e a gente sempre fala essa frase, você até já conhece, nem todo obeso, nem toda pessoa impactada pela obesidade come muito e nem todo magro come pouco. Nem todo magro tem muita atividade física e nem todo gordo tem pouca atividade física. Então isso é um erro conceitual. E esse erro conceitual é como se eu pudesse até de uma forma bem simplória dizer, olha, você tem diabetes só e somente só porque você ingere muito doce. Sim. Isso não é real. Então nós temos que entender que, infelizmente, a obesidade, como qualquer outra patologia, é uma doença crônica que requer um tratamento crônico. O que pode e deve ser feito seria mais um tratamento em 2 etapas. Quando você inicia, tem a redução de peso, atinge um peso ideal, depois você pode fazer um processo de manutenção do peso perdido, reduzindo gradativamente os medicamentos. Se nós considerarmos a matemática lá atrás da curva de Gauss, lembra que o Gauss ele não tinha nada de medicina, mas ele mostrou que a curva gaussiana insere todos os fenômenos biológicos, por incrível que pareça, onde 16% responde maravilhosamente bem, 16% responde maravilhosamente mal e 68% na média. Isso significa que diferentes terapias, 16% vão responder muito bem, mas 16% vão responder muito mal e 68% na média. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que respondem muito bem só e somente só dietoterapia, atividade física e eventualmente mudanças cognitivas e comportamentais. Isso nós estamos falando de obesidade, sim, mas nós estamos falando de todas as patologias, de todas as doenças. Observe assim no diabetes, observe assim na hipertensão arterial. Então, eu estou falando porque seria até interessante que as pessoas entendam esse conceito que, na verdade, não pode se transformar num preconceito. Não por acaso eu escrevi um livro, O Obeso Acolhido, porque o obeso nunca foi acolhido. Sim. Pelo contrário, se você pega uma criancinha que tem diabetes, tipo 1, e você vai num aniversário, e você diz, olha, essa criancinha, ela tem diabetes tipo 1, faz uso de insulina, então todo mundo ajuda, todo mundo faz, olha, refrigerante dietético para ela, o bolo, só um pedacinho. Há uma proteção das pessoas com relação àquela criança. Mas se essa mesma criança chega e é gordinha, tem obesidade, e diz, olha, vamos ajudá-la porque ela está fazendo um tratamento anti-obesidade, porque ela está gordinha. Um vai dizer, não, hoje é festa. O outro, não, deixa para lá, não é assim também, vamos deixar ela à vontade. Não há uma proteção, não há um acolhimento. Então, quando eu fiz esse livro, O Obeso Acolhido, foi exatamente pensando, não só nessa criança,
mas em todos as pessoas impactadas pela obesidade que sofrem esse tipo de discriminação, de estigmatização. E, na verdade, ali são só histórias diferentes de pacientes. E foi por isso mesmo, porque a medicina, de uma maneira geral, ela tem que envolver ciência e amor. Ciência e amor ao próximo. Sim. Senão, não dá certo. Agora, e onde está o amor ao próximo relacionado ao paciente impactado pelo sobrepeso, pela obesidade? Será que ele é diferente porque ele só come e não tem atividade física? Erro conceitual. E a genética? Onde é? E a epigenética? Para ser uma ideia, as pessoas começam a ganhar peso dentro do útero. Isso nós chamamos de epigenética. Se uma mamãe ganhar mais do que 20, 24 quilos, ela, de alguma maneira, estará contribuindo para uma hipercelularidade adipositária do seu bebê. Um aumento, um pool de células adiposas e células gordurosas naquele bebezinho. E ele sempre vai ter tendência a desenvolver sobrepeso e obesidade o resto da vida. Aí alguém diz, ele é culpado? Mas, meu Deus, eu falei do excesso de peso, que hoje é mais comum a mamãe ganhar. Mas se ela também tiver desnutrição energético-proteica, se esse bebezinho nasceu com menos de 2,5 quilos, isso em média, logicamente, né? Essa criança, ela tem o chamado thrift gene, que é o gene poupador de energia. Então ele sempre vai ser econômico no seu gasto energético. Então é aquele, você, puxa, mas eu não como tanto, doutor, que negócio é esse? Eu até como de forma semelhante a outros, né? Eu tenho um irmão, tenho um primo, tenho um amigo, e mesmo assim, com quantos quilos você nasceu? Eu nasci com baixo peso. Minha mãe teve problemas na gestação, menos que 2,5. É a genética que o pessoal fala. É epigenética. Você entendeu? Sim. Então, eu acho importante esses conceitos para a não discriminação, né, dos pacientes obesos. E aí a gente vive nesse mundo 2024 agora, que eu vejo muita gente que hoje se alimenta só em pó. Comida de pó no café da manhã, comida de pó na tarde, aí vai treinar, toma o pó também para treinar. E aí, independente da marca, independente da empresa ou produto que está se tomando, mas sim, é tudo em pó. Pó com água, sacode e toma. Pó com sei que, bate e vira aquilo é alimentação. Qual que é o teu pensamento relacionado a isso? Não, é uma coisa até simples da gente entender, né? Em todo esse processo de evolução biológica do homem desde a época das cavernas. Nós temos um sistema, que é um nome meio complexo, é um sistema nutro-neurometabólico de homeostase energética. Esse sistema de equilíbrio de energia, ele envolve principalmente algumas substâncias que são liberadas no intestino e outras que são liberadas no cérebro. Existe uma interação entre os dois. Esse sistema de homeostase energética, se ele for desequilibrado, ou você vai tender a ter excesso de peso corporal, obesidade, ou magreza excessiva. Bem, então, um dos mecanismos que nos favorece a saciedade é o ato de mastigar. Então, quando você mastiga, você já está liberando, estimulando através da mastigação de substâncias que vão aqui no hipotálamo, que tem um lugarzinho ali que chama núcleo arqueado, que vão estimular alguns neurônios relacionados a tirar a fome, cujos nomes é próprio, melanocortina e CART. Então, esses dois neurônios, né, eles são, vamos dizer assim, agonistas para tirar a fome. Eles são sinalizadores para você não ter fome. Então, no processo de mastigação, isso já se inicia. Então, se você não mastiga, o seu processo de saciedade, ele já fica um pouco aquém do que deveria.
Então, vai ao encontro aí da sua pergunta. Entendi. Quer dizer, não é recomendável dentro desse contexto. Já começa por aí. Exatamente. Depois o que tem em cada pó, né? O que mais trabalho. E também, lógico, porque nós precisamos de proteínas, de carboidratos, de gorduras, de vitaminas e de minerais e de água. Sim. Então, muitas vezes, também nesses pós, falta uma coisa básica, que são as fibras. Lembrando que o Hipócrates, há 460 anos antes de Cristo, ele não disse só faça do seu alimento, o seu medicamento, não. Ele falou, as doenças começam no intestino. Naquela época ele descobriu que a microbiota intestinal tinha tal das bactérias do bem e as bactérias do mal. Mas enfim, as do bem e as patogênicas. E ele é que naquela época já percebeu que o intestino, e no caso a microbiota intestinal, já tinha um papel fundamental para o não desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Então, quando você ingere fibras, você está ingerindo o alimento para as bactérias do bem. E, portanto, o que faz essa tal de bactéria do bem? Essas bactérias, existe um mecanismo, olha que interessante, né? Logicamente, na época ele não sabia nada disso. Mas, recentemente, talvez nos últimos 3, 5 anos, que se descobriu que há um eixo que se chama eixo intestino, microbiota e cérebro. E através, ou a gente chama de aferentes vagais, ou através da circulação sistêmica, essas bactérias do seu intestino, elas produzem substâncias e que vão sinalizar para o sistema nervoso central, para esse tal de núcleo arqueado, com relação à fome, com relação à saciedade. Então, se você ingere fibras, você está fazendo com que essas bactérias produzam, por exemplo, mais substâncias de saciedade. Tem um hormônio que chama GLP-1, tem um outro que chama PYY, tem outro que chama amilina, o outro chama oxintomodulina. Todos eles são sintetizados, estimulados pela produção dessas bactérias, porque você ingeriu fibras, ou frutas, verduras e legumes. Olha onde chega a coisa, entendeu? E deixa eu perguntar outra coisa. Você é feliz com a medicina? Ela te completa ou existe algo mais na vida tua que te completa? Eu sou feliz com a medicina, mas eu adoro os cães, os dogs. É o que eu vejo são quantos cães já? 22. E de onde veio essa paixão? É porque quando eu nasci, segundo a minha irmã mais velha, a minha madrinha me deu um cachorrinho, quando eu nasci. E aí, então, eu acho que peguei amor por esses cães desde pequenininho, né? E eu sempre adorei. E aí eu fui crescendo com essa vontade de ter cães, certo? Aliás, eu sempre, de alguma forma, tive. Mas a partir do momento que eu tive condições de ir pegando cães abandonados, né? No passado, na verdade, eu não me lembro, assim, na minha infância, adolescência, de ter cães abandonados, né? Hoje não, né? É impressionante você ver, às vezes, cães na rua e tal. E eu, então, vendo um aqui, ali, acolá, eu fui pegando. Então, hoje eu tenho 22. E cada um tem uma história, né? Só vou resumir, né? Já que é uma paixão que eu também tenho. Legal. É que um deles, por exemplo, estava ali no consultório e na esquina estava tendo uma construção. E aí um funcionário meu chegou e disse: doutor, tem um cão lá e tá até com uma corrente, o que o senhor acha do senhor pegar? Eu falei: imediatamente, vamos lá. Fui lá ver, ela chama cigana, parece uma loba, linda, maravilhosa. Ela estava com uma corrente dupla aqui. Eu falei: gente, não é possível, vamos tirar imediatamente essa corrente. Ela se aproximou dos pedreiros, enfim, porque ela estava precisando de ajuda. E para tirar essa corrente, era grossa,
não conseguiu com o alicate, então foi atrás daquela chave turquesa. Sim. Ali perto tinha um rapaz que tinha uma oficina que nos emprestou. Tadinho. E aí cortou. Aí imediatamente já abracei e já levei ela lá, e ela estava magrinha, já dei comida, e lógico, nós temos um veterinário fantástico lá de Uchoa. Sim. E que toma... Eles moram todos num sítio? Exatamente. Todos tem baias, né? Tem 4 baias, e um grupo aqui, outro grupo aqui, e um grupo fora. Eles se dão bem? Esse é o problema. Por que as baias? Porque às vezes eles brigam. Então a gente tem que identificar quem briga com quem. Não briga. Mas aí você vai educando para brigar mais? Não, a gente vê qual pode e qual não pode ficar, né? E quando você percebe, então você separa. Por isso que tem as baias já, praticamente os grupos já estão bem, né? Isso é bom, porque eu digo isso porque que nem, eu levo muito a sério uma frase que eu coloco na minha cabeça sempre, que os animais são os olhos de Deus. Eu ponho porque eles não falam, mas só no olhar, do gesto, da maneira, eles mostram pra gente o quanto às vezes a gente é ou maldoso, ou a gente é covarde, ou a gente toma atitudes que não fazem parte de um lado chama ser humano. Né? Que você acabou de falar do cachorro que estava com a corrente. Sim. Mas você acredita que são eles que é tua válvula de escape? São eles que você consegue... Você conversa com eles também? Porque eu converso com meus bichos. Assim, sim. O conversar não é querer uma resposta, mas é soltar energia. Eu tenho 2 que ficam em casa, né? E tenho esses outros que ficam lá em Uchoa. Então esses 2, um deles logicamente dorme comigo, o outro dorme no quarto junto. Igual o meu também. Então é mais ou menos assim. Então, eu fiquei sabendo, eu li alguma coisa, de que lá no Butão, o país Butão, eles colocam o cão como se fosse, vamos dizer assim, o homem... Um ser superior. Um ser superior. E eu fiquei até com aquilo, né? Falei, puxa, é um amor realmente incondicional, né? E quando você chega, eles brincam, eles te acolhem, eles te lambem, eles querem eles não beijam. Fica perto de você. Quer ficar perto. Então, quando eu, por exemplo, vou ao encontro deles, eu já paro antes na porteira, desço, coloco um hop para me proteger, porque senão alguém precisava filmar isso, viu? E parece até brincadeira, mas é porque quando você chega, você imagina, eles pulam, estão com saudade. Eu vou lá geralmente uma vez por semana, às vezes por causa dos meus compromissos, 15 dias, e aí eles pulam e lambem, então suja tudo. Então eu coloco esse, eu já deixo no carro, e aí eu tenho essa proteção, né? Mas é mais ou menos assim. Tem gente cuidando, o pessoal entender. Você falou veterinário, você vai lá visitar, mas tem gente cuidando. Todos são castrados, todos são vacinados. Tá? E todos eram de rua. Todos eram de rua. Você teve vida. Por exemplo, olha que interessante, eu estou indo numa reunião em Olímpia com o pessoal da minha turma, lá em Termas dos Laranjais. Sim. Fizemos uma reunião. Eu estou indo de carro, eu estava sozinho. Eu peguei a vicinal, né, de Novaes para Tabapuã e depois para Olímpia. E aí, de repente, eu olho lá na frente um cãozinho, 11 horas da manhã, sol a pino, um calor, sabe? Ele peludo até. Eu vejo ele sozinho na estrada. Olhei de lado para lá, para cá, não vi casa. Falei, mas o que esse cãozinho está fazendo? Eu passei por ele, parei, abri a porta. Quando eu abri a porta, ele pulou dentro. A energia já sabe, parece que fala, pulou vai dentro. Que ele te leva. Mas o interessante não foi isso. Eu vi que ele estava cansado, liguei o ar-condicionado e abracei. Quando eu abracei ele, eu senti uma secreção sanguinolenta aqui na mão, sabe? Eu fiz assim, né, dirigindo. Falei, nossa, peguei uma toalha e já, né, coloquei e fui para Olímpia. E coloquei lá no Google, um veterinário. E fui no veterinário, levei ele. Não, era berne, miíase que a gente chama, né? Ou seja, ele tinha 32 bernes que foram tirados, sabe? Nossa. 32.
na verdade, você sabe que eles vão corroendo, eles se alimentam da carne, né? Sim, ele vai morrendo. Olha o sofrimento desse cãozinho, sabe? Aí já, enquanto eu fui na reunião, ele ficou lá, foi tratado, tiraram esses bernes, foi dado banho e tosa. E quando foi à tarde, eu passei lá, peguei ele e já levei, né? Qual é o nome dele hoje? Big. É o Big? Porque foi o primeiro que eu tive. Eu falei, esse é big, esse é grande, esse é forte, esse é robusto para ter tolerado tudo isso. Então, ele chama Big e ele está lá. Então, eu estou comentando sobre essa história, porque cada um deles, na verdade, tem uma historinha. E eu fui me apegando a esses cães, que na verdade são todos abandonados. Sim. E são maravilhosos, né? Você chega, eles te abraçam, amor incondicional. Então, é uma maneira, sim, né? Eu sempre gostei de futebol. Até 2 anos e meio atrás eu jogava futebol. Você jogava qual posição ali? Eu sempre fui camisa 10. Sério? Então é jogador. No time lá no time de Paraíso, eu comecei com 13 anos. E fui parar com 32. Lógico que eu fiquei longe aqui. Mas você tinha pretensão de ser profissional? Não, nunca tive. Você gostava de jogar bola, sempre gostou. Mas fui convidado. Ah, sério? E nunca teve o desejo de tentar? Não, porque na medicina é muito difícil. Você estava focado na medicina? Não, nunca tive. Agora, mas foi realmente, teve mais do que uma proposta, vamos dizer assim. Que maravilha, hein, cara? Quem assistiu jogar então vai falar, o Durval jogava bem. Dizem mais ou menos isso, mas muitos é para me agradar, né? Mas era atacante? O camisa 10, né? Mais meio de campo. Camisa, é o Raí ali, meio de campo, vai só armando, o armador mesmo. Armador e sempre rápido. Eu tinha essa vantagem. O meu arranque era muito bom, né? Então, por exemplo, o jogador ficava na minha frente, se eu tocava de lado, eu percebia que não pegava. Eu sempre tive um arranque muito bom. Eu sempre fui, vamos dizer assim, um bom driblador. Isso realmente eu fui. Agora, voltando um pouquinho dos animais, que nem você cuida de vários animais. Eu vejo muita gente cuidando de vários animais. Uma dica que você poderia dar para qualquer cidade que estiver escutando, o prefeito de qualquer cidade, ou alguém que queira criar alguma maneira de ajudar os animais, você já pensou nisso, né? Você deve ter pensado com 22 animais, fala, poxa, se tivessem criado isso, se pudessem criar aquilo, você já pensou em algum caminho que não existe? Não, eu acho assim que tem pessoas, né? Tem ONGs aí, pessoas maravilhosas que cuidam aqui mesmo em Catanduva, em Paraíso também, que eu conheço, e que são pessoas que, sabe, o duro muitas vezes é que não existe verbas, né? Não tem existe para cuidar. Agora, assim como eu acho que todos devem fazer e tentar fazer, é a castração e a vacinação. Né? Porque senão esses cães vão se proliferando. É interessante quando você assiste aqueles filmes antigos, filme onde mesmo o Tio Patinhas, o Pateta, sempre tem um cãozinho que vai aquela carrocinha pegar ele, não é assim? Sim. Isso desde aquela época tem os cães abandonados. Mas aqui no Brasil eu acho que teve uma proliferação muito, muito, muito grande. Cães e gatos. Gatos é muito. Gatos também. Então eu acho que deveria ter sim um movimento, mas aí tem que ser um movimento público, tem que partir da prefeitura, da instituição, do município. Castração, numeração. Castração, exatamente. Organização, saber quem foi castrado ou não, quanto tem solto. E também a carrocinha, entre aspas, quer dizer, um grupo, né, de funcionários que possam, andando pela cidade, observar, captar esses cães e tratá-los de forma adequada. Isso, infelizmente, eu percebo que não existe, não é? Eu falo isso daí pro senhor porque eu sempre tive uma vontade, que quando eu criei o Vem Estudo Catanduva, o site, eu queria fazer uma coisa exclusiva só para animais, para adoção de animais, que aí eu vou no encontro desse aí, se a gente tivesse pessoas, não é a carrocinha, vamos, sei lá, o nome poderia dar agora, né? Os anjos dos animais. Então, os anjos dos animais andassem pra rua,
capturasse esses animais, estivessem na rua, sem coleiro, e ali eles teriam uma rede social, não um Facebook, mas um site onde as pessoas pudessem adotar os animais. Aí eu vou mais além. Se as pessoas tivessem esse site, e nesse site nós teríamos quem? Um monte de patrocinador? Não, nós temos veterinário, casa de ração. Porque quando você adota um animal, você já adota um animal, se você adotar um animal, você vai ter 4 meses de ração, 2 vezes por ano no veterinário. Por quê? O veterinário vai ter propaganda dentro desse site. Sim. A casa de ração vai dar ração, porque ele vai ter a propaganda da ração lá naquele site. Brilhante. E eu já tenho o site pronto. Eu estou numa luta constante com isso daí, né? Então, muitas vezes eu penso os motivos que a gente não consegue implantar, mas tudo bem. Uma hora eu tenho certeza que eu vou conseguir implantar isso. Já que a gente está no mundo virtual, e as pessoas vivem isso, você imagina o quanto seria fantástico a gente ter adoções. Ou eu encontrei o animal, põe ali. O adotor, põe ali. Eu acho fantástico essas redes que as pessoas ajudam, as ONGs, mas são muito esparramadas. Elas são muito esparramadas. Aí entra um pouco o ego do ser humano, que eu acredito nisso. Que é, eu gosto daquela ONG, eu gosto daquela outra. As pessoas esquecem do animal. Eu confio naquela ONG. Mas escuta, ali tem 20 animal, ali tem 30 cachorro, ali tem 20 gatos. Então não é a ONG, é os animais que a gente tem que... Você está entendendo? Lógico. Então se junta todas as ONGs e coloca no mesmo local, a mesma informação seria única e exclusiva. E hoje com a mídia, isso não é difícil de ser feito. E você acha que seria isso uma coisa impossível? Não. Difícil, cara? Não, pelo contrário. O que eu acho é que as pessoas deveriam evitar o máximo de comprar animais, sabe? Eu acho que tem tantos e tantos abandonados que esse comércio não é bem-vindo, né? Por outro lado, se não houver em cada cidade, em cada município, uma estrutura capaz de fazer com que esses animais sejam castrados, sejam vacinados, eles vão continuar se proliferando e sendo abandonados, né? Sim. Então a gente vê e observa, né, aqui nas ruas de Catanduva, em todas as cidades, você percebe esses cãezinhos. E eu, por exemplo, no carro, eu sempre tenho ração. Então, se eu saio por aí, de repente eu vejo eu paro, eles são assustados, né? Muito. Mas aí você coloca ali e tal e espera. Então, eu faço isso até de rotina. Uma vez que eu falo para o senhor isso aí, eu também sou praticamente assim, eu vou pra rua, aí eu vejo o animal, eu vejo que ele tá perdido, é fácil perceber quando o animal tá perdido, gente, ele tá correndo pra lá e pra cá, ele não tem uma direção, ele não vai nem ele vai pra direita, ele sobe, vai pra esquerda, ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele tá perdido, você vê o olhar dele perdido, ou aquele que tá bem mancando, quieto, cara triste, fala, esse daí tá perdido pra rua faz tempo. Quando você pega um animal desse, que a gente faz isso, já fez e deu certo, você leva pro banho e tosa, dá um banhozinho nele, você deixa ele bonitinho e põe a foto dele do antes e depois, o que é gente que quer adotar? Com certeza. Então é isso que eu tô falando. Mas aí eu volto de novo naquela história do Zac maluco querendo criar um site onde junta todo mundo, coloca pra adotar, mostra o antes e depois daquele cara, aquele cachorrinho que era tudo peludo, porque quando ele tá na rua ele tá tudo cheio de crosta, ninguém quer ele. Ninguém quer ele. Ele pode tá magro, mas ele tá sujo, ele tá feio, ele tá acabado, ele tá triste. Você dá um banho nele, você tosa ele, você arruma ele que nem uma moça que vai no cabeleireiro. Ela volta toda arrumada. Você falou, você vai pra uma festa? Eu quero ir na festa com você. Então, eu creio que ainda falta a gente identificar esse caminho. Porque a informação rápida, precisa e deixar os menininhos bonitinhos, porque as pessoas querem isso, né? Sim. Aumenta a produtividade. Essa sua ideia é brilhante. Eu tenho pronta. Eu vejo com muito bons olhos, porque existe uma carência disso, né? Em todas as cidades, a gente observa que esses cães estão sendo abandonados. Quantas pessoas, às vezes, mudam de cidade e deixam o cãozinho. Outros não têm condições e nascem vários e, né, de repente abandona num canavial, abandona. Então isso não pode acontecer, não é mesmo? A gente é bom saber. Tem que ter realmente uma infraestrutura para que a gente possa contemplar. Alguém precisa começar com isso para dar exemplo para tudo. Sim. Esparrama o exemplo bom, esparrama, né? Exato. A tendência é essa. E depois, quem é que não gosta de cães, né? Bom sujeito não é. Aquela frase de alguma música assim. Agora vamos focar agora no sentido, já falamos do profissional, já falamos desse teu lado
dos animais. E da onde... E até do futebol. Do futebol. E da onde veio o artista, que também é um artista, porque nós estamos vendo você nas redes de televisões nacionais, internacionais, e vai podcast ali, entrevistas, palestras. De onde surgiu? Quando começou isso? Não, isso aí surgiu só por causa da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia. Então não é pelo meu indivíduo, na verdade é pela instituição. Aconteceu. Porque o presidente da instituição, ele de certa forma sempre é mais convidado ou mais visto. Você é o presidente da ABRAN. Da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia, certo. Que é a Sociedade de Especialidade Médica do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residenciamento. Então, estatutariamente também onde está a sede, onde está o presidente, está a sede. Sim. Por isso que é aqui em Catanduva, né? Então, foi através disso que a gente é convidado. Então, por exemplo, eu vou dar aula na Argentina para nossos hermanos argentinos, mas é por causa que a chama Sociedade Argentina de Nutrição, ela me convida. No Chile, chama Achinomet, Associação Chilena de Nutrição e Metabolismo, também. No Paraguai, Sociedade Paraguaia de Nutrição, tá? No Equador, papapá. Nos Estados Unidos é por causa da American Society of Nutrition. Então, na verdade, não é que especificamente Sim. é o indivíduo, na verdade é a instituição. Então, e como eu represento a instituição, por isso que eu vou. Mas não é nenhum grande mérito específico individual, mas é sim pela instituição. Mas dá uma evolução muito grande, né? Umas portas. E muita responsabilidade, sim. né? Porque para você também montar, fazer essas aulas é bem complicado. Tem né? que unir Você tem tudo. que estar muito atualizado. Né? Você não vai lá no exterior, mesmo aqui no Brasil, lógico. Porque eles defendem, cada local defende uma tese ou não? Não, é assim? Cada local seria um tipo de aula, que eles falam, você pode dar aula sobre, lógico, o meu tema que eu gosto e tenho mais afinidade, que é a obesidade, tem diferentes aspectos na obesidade, né? A gente chama de pirâmide das doenças crônicas, que tem a base de terapia, atividade física, mudanças cognitivas, comportamentais, farmacoterapia, cirurgia bariátrica. É uma pirâmide. Então, a gente é convidado para fazer essas apresentações. São aulas, né, que a gente dá nesses eventos científicos, que são congressos internacionais, ou jornadas, ou simpósios, né? E, logicamente, uma quantidade enorme aqui no Brasil, não é? Perfeito. Aqui no Brasil, em diferentes estados, diferentes cidades. Mas eu volto e insisto, quer dizer, não é pelo indivíduo Durval Ribas Filho, sim, mas sim pela instituição que contempla o indivíduo, que no caso, atualmente, eu estou no front. Beleza, então me fala, quem é o Durval profissional e quem que é o Durval pessoal? Ou ele é igual? Porque então é diferente, acabou de falar aí. Não, eu acho que na verdade, a medicina do consultório, da clínica, é que me ensinou a ser o professor, por incrível que pareça. Por quê? Porque a experiência clínica que eu adquiri aqui ao longo dos anos, com mais de 50 mil pacientes atendidos, logicamente me dá esse foco teórico-prático, ou prático-teórico, para que eu possa ministrar essas aulas. Você não é tímido? Eu sempre fui. E eu tento, muitas vezes, disfarçar... No lado profissional você esquece que você é tímido. Não, eu tento disfarçar a minha... timidez com alguma brincadeira, inclusive em aula. Talvez esse é um foco que eu utilizo. Já pegamos uma, deixa aí então. Porque não, você demonstra que não é tímido, mas o teu olhar demonstra que você tem um lado tímido. Ou é o medo de errar que te dá timidez? Não. Eu acho que eu sempre fui um pouco introvertido. Mas a própria Associação Brasileira de Nutrologia e eu ficando no front, eu sou obrigado a não ter essa timidez.
Porque se você faz discurso, se você dá aula, se você faz apresentações, se você se apresenta em público, você não pode ser tímido ou você tem que, de alguma forma, disfarçar essa timidez. Nessa palavra obrigado, você se sente cobrado muito internamente por você mesmo? Você se cobra muito? Dizem que o virginiano ele tem essa característica. Eu não acreditava muito nisso, mas agora eu comecei a acreditar no fim da vida agora. Ah lá, que bom. Que ele é bem trabalhador, né? Eu acho que isso realmente é algo que eu herdei dos meus pais, é full time, e ele sempre dizia, ó, trabalhar menos que 12 horas por dia, dificilmente você vai vencer na vida. E eu tenho esse norte, isso é uma realidade, né? Mas também eu sou muito, vou dizer crítico, mas muito detalhista, né? Sabe, aquela pessoa, não, tem que fazer assim. O ponto tem que estar aqui, a vírgula tem que estar aqui. Esse microfone tem que estar aqui, essa luz tem que estar aqui, não, vamos. Isso realmente é uma característica minha. E eu prezo muito, por exemplo, com relação aos nossos cursos, porque a Abram, ela hoje dá cursos para todos os médicos do Brasil, chama vários cursos, né? Nós temos o curso de pós-graduação em nutrologia, que é feito em São Paulo, no Hospital do Servidor Público. Eu sou coordenador científico, além de palestrante, mas começou em 2003. E estamos aí agora em 24, começou em Ribeirão Preto, lá na USP. E fomos para São Paulo por causa da logística. E são médicos do Brasil todo. São cerca de 350 a 400 médicos que uma vez por mês se reúnem lá em São Paulo e nós damos aula, é um auditório enorme, grande, de 400 pessoas, e é um curso de pós-graduação em nutrologia, logicamente exclusivamente para médicos, né? Então, essa diferença aí que você me perguntou, eu acho que não tem, né? Eu acho que uma coisa... Não tem como, porque na verdade você vive muito mais do lado profissional do que o pessoal, porque dá tempo. Não dá tempo, isso é verdade. E no tempo livre você vai para os teus animais. Sim, com certeza. Que é o que te tira energia mesmo e retorna energia, né? E quando eu não vou, fico com saudade. Não tem como, né? Muito, muito. Eu acho, você conhece aí o Friedrich Nietzsche, foi um grande pensador alemão, filósofo, romancista, crítico literário, não é? Escritor. E ele dizia que a gratidão, né, é uma virtude dos homens nobres. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que nós temos que ter gratidão. E uma dessas gratidões que eu tenho é com os animais, sim, com os dogs, porque eu percebo que eles têm muita gratidão por mim. Então há uma interação. Mas é lógico que eu extrapolo essa gratidão para todas e todas as pessoas que eventualmente me ajudaram, me ajudam, estão comigo. Eu tenho amigos maravilhosos e que nas horas difíceis eles efetivamente estão comigo, o que hoje é uma raridade, sim, né? De ter esses amigos, e certamente isso me engrandece muito o coração. Agora, por outro lado, a maior gratidão que eu tenho, logicamente, pelos meus pais, né, e minha família, meus irmãos, que certamente me deram sustentabilidade para que eu até pudesse chegar onde eu cheguei, né? Porque eu também não tinha, apesar de que a vida ela é constituída de sonhos e de realidade, mas a gente sabe que na vida nós temos sonhos, mas que não significa que todos irão se tornar realidade, sim, não é mesmo? Mas dentro desse contexto eu tive sonhos, mas não tive todos esses sonhos que eu achava que fosse se tornar realidade. Porque... Tem alguns aí que você pode falar? Não, eu digo assim, um sonho de eu como médico, como profissão. Eu tinha um sonho de ser professor de medicina, né? E eu sou. Então. Eu tive um sonho de fazer mestrado, e eu fiz, de fazer doutorado, e eu fiz. E tive um sonho de escrever um livro, e eu escrevi 5. Então, tá.
de publicar trabalhos né, científicos em revistas de alto impacto científico também. Não tinha esse sonho, vamos dizer assim, de fazer palestras aqui, ali, acolá, mas, enfim, as oportunidades vieram. E também não tive esse sonho de ser presidente de uma sociedade de especialidade médica e aconteceu. Então, eu estou dizendo porque até que esses sonhos, eles, de certa forma, foram realizados, mas a gente tem que continuar sonhando, né? Existe aquela frase daquele famoso whisky que se chama Keep Walking, continue caminhando, né? Porque a vida, se você parar, refletir e olhar muito para trás, você não vai para frente, né? Você percebe que na realidade não é uma mensagem egoísta, mas a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Começa por aí. Ao longo desse caminho, a gente vai ter várias metas a cumprir e alguém determinou essas metas, é nossa alma, nosso corpo, seja quem for. Então é muito importante a gente, onde for, a gente tem que fazer o melhor possível. E o que passou, passou mesmo. E esse é o grande problema nosso, é esquecer os passados. Nos ajuda a tentar ajudar também os jovens que estão escutando você. Até aqueles que estão começando a medicina, aqueles que têm o sonho da medicina, aqueles que têm o sonho de ser alguém na vida e ainda é jovem, né? Todos nós vamos passar por grandes problemas na vida. Perdas, problemas, seja o que for nessas coisas. Para mim foi a perda do meu pai, foi um divisor de água que mudou minha vida muito grande. Mas ele continua vivo na minha vida, a gente percebe isso. Mas o que é para você? Como é que você age com os problemas? Como é que você lida com os problemas, para eles entenderem um pouco sobre isso, se puder falar? E como é que hoje você identifica os problemas? Porque a gente vem em formas de problemas, né? E depois chega uma certa idade, que eu com 48 anos, já não sou o mesmo problema dos 30 anos, não sou o mesmo problema dos 20 anos. Eu acho que esse é o maior desafio nosso, é enfrentar esses problemas, né? Eu acho que talvez esse seja o maior desafio nosso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha hoje, vou dizer hoje, uma foto no Instagram, no Facebook, parece tudo a Ilha de Caras, não é isso? Tudo lindo. Todo mundo é feliz, maravilhoso, sorridente. Tira a foto e vai embora nervoso. Eu vejo diretos na rua. Eu acho que esse paradoxo está trazendo muitos problemas para a sociedade. Né? Então, se você olhando e achando que aquela pessoa ou alguém que está nos assistindo e achando que eu não tenho problemas e porque eu sou isso, sou aquilo, pelo contrário, né? Você cada vez tem mais problemas na sua vida. Eles vão aumentando. E você tem que, de alguma forma, encontrar um meio de neutralizar esse tipo de problema que possa lhe trazer mais problemas. E esse é um mega desafio. E como? Bom, através da oração, através da crença em Deus, que aliás, eu particularmente, graças a Deus, eu tive uma formação cristã muito forte, muito intensa. Quer dizer, eu fui coroinha e depois eu quase que sacristão, frequentava a missa quase que todos os dias, porque é uma cidade pequena, como Paraíso, e depois eu até toquei bateria na banda paroquial. Tá vendo? Tinha o conjunto, banda paroquial. Isso, então eu sempre, e mais do que isso, olha que interessante, eu fui leiloeiro mirim, porque meu pai era leiloeiro oficial lá da quermesse, não tem isso? Sim. E ele colocava eu sentadinho ali do lado e punha o microfone para eu falar o que ele falava e eu ia repetindo. E isso tudo vinculado ao quê? À igreja, à religião e no caso a igreja católica. Mas então a minha formação cristã, ela foi muito forte e isso sempre me deu sustentabilidade. Porque se você tem esse outro lado vazio, você não tem condições de ter suporte para enfrentar as adversidades da vida. Isso é impossível. Se não tiver
um Deus no coração, uma religião. É uma força maior mesmo, né? Não tem como. E eu acho que esse é o caminho. E, logicamente, os jovens, né? Eu sempre digo, olha, para os alunos da faculdade, que são jovenzinhos, 20 e poucos anos, falou, o futuro começa hoje, não é amanhã. Então vocês têm que pensar, e ele passa mais rápido que imediatamente, né? O tempo passa muito rapidamente, e quando você vê, ele já passou. E se você também, como dizia o Ayrton Senna, se você não estiver preparado quando para uma oportunidade que surge para você, né? Quer dizer, a velha história, o bonde passou e você não pegou, depois para pegar novamente é muito difícil. Então você tem que estar preparado para isso. E para isso você tem que se apegar aos amigos, apegar aos dogs e, logicamente, ter Deus no coração, né? Eu acho que esse talvez seja o fundamento básico para que a pessoa possa enfrentar essas adversidades e o keep walking. É mais ou menos isso. É isso mesmo. E para terminar, para a gente não pegar muito tempo do senhor, se você voltasse no teu passado, no tempo mesmo, você visse aquele menininho novo, com os seus 8 anos, 10 anos de idade, você teria apenas 1 minuto para conversar, Durval com o Durval. O que você falaria para ele hoje? Ele te olhando assim, de frente como se fosse eu com 8 anos, você com a tua idade. Se olhasse para ele, olha para mim, e você falaria o que para ele? Continue trabalhando e se dedicando a obras sociais, ao próximo. Faça de tudo para ter fraternidade, solidariedade e amizade. É isso que vai fazer com que você tenha forças para enfrentar as adversidades da vida. Muito bem, muito bem. E é isso aí, gente. Eu também quero agradecer a todos os nossos patrocinadores também, ao Mercavejo Brasil, Merlin Brim, Fidelidade Clean, ao pessoal do Regional, ao pessoal da Vox FM, a Luciana Magazine também, nosso muito obrigado, a Fidelidade Clean também, a Mercavejo, e para você também, ó, cafécomzaca.com, vai estar todas as entrevistas lá, você pode entrar lá, vai estar entrevista, cortes do Durval lá para você assistir sempre, e você vai ganhar brindes aqui, hein? Foi um bom menino, você veio aqui, ó, vai ganhar um brinde aqui, ó, da Luciana Magazine, no toalhinha dela, bordada, tá? Aqui. Seus mousepad para você. Sou freguês lá, aqui, da Luciana. Mousepad para você brincar lá, trabalhar, levar na tua clínica também, ó, pra você usar teu mouse. E aqui, ó, eu vou abrir para mostrar aqui a camiseta. São poucos que ganham aqui, hein? Você ganhou a camiseta do Café com Zac aqui, ó. Nossa! Aí, a camisetinha aqui, ó. Opa! Para você. Café com Zac. Muito bem, para você. É o café mais famoso de toda a região noroeste paulista. Eu só tenho que agradecer. É muito bom ter pessoas como você. Eu considero um amigo que eu não vejo, mas a gente sempre se fala rapidinho no WhatsApp. Sim, né? Sim. Mas são trocas de energias positivas. Eu realmente sou fã teu, da tua maneira de postura de viver. Todos nós temos problemas, todos nós temos que achar a solução. Sim. É verdade essa. E é isso. Nós precisamos tentar fazer com que as pessoas em nossa volta vivam melhor ou cresçam melhor. E você ensina. A maneira de você ensinar é fantástica. Todo mundo tem os seus erros. Você pode ensinar melhor para um, para o outro você pode não ensinar tanto. Mas as nossas cobranças de vida precisa ser um pouquinho mais light, né? Porque pessoas como nós, internamente falando, a gente se cobra muito. Sim, mas eu vejo dessa forma, que o segredo da vida não é o meio, Sim. E não as extremidades. Então eu acho fundamental que a gente tenha esses dois lados, quer dizer, o lado emocional junto com o racional junto com o emocional, né? Então as duas coisas se confluem, e tendo Deus no coração, a gente caminha, e com os amigos então nem se fala. Eu é que agradeço aí pelo honroso convite de estar aqui, o seu gentil convite, agradeço muito, até peço desculpas por eventualmente não estar aqui antes, por causa desses compromissos, mas foi um prazer e uma honra aqui ficar conversando com você. E espero que aqueles que estão nos assistindo possam usufruir, né, de algum benefício dessa nossa conversa, né? Você gosta de tomar café? Demasiadamente demais. Então você gosta de canequinha de café?
Sim, sim. Então você vai levar a caneca sua. Também de presente, ó. Até isso. Aí você vai tomar um café lembrando de mim de vez em quando, uai. Por que não? Muito bem, gente. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês. Vocês entrem no site cafécomzakia.com, vai estar as entrevistas lá. Meu muito obrigado para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Vem comigo.